Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live de aquecimento para o treinamento gratuito Descomplicando a Avaliação Psicológica, que inicia nesta segunda-feira, dia 29 de setembro, às 20 horas. Então, na próxima semana, na segunda, quarta e sexta-feira, vamos ter 3 aulas intensivas sobre avaliação psicológica na prática. E se você é psicólogo, psicóloga ou faz faculdade de psicologia, não deixe de participar. Ao fazer a sua inscrição, você também vai estar garantindo o seu certificado de participação. E nesta live de hoje nós vamos receber a nossa aluna do CAP, a psicóloga clínica e jurídica, a Hilary. Ela que vai estar aí falando conosco hoje sobre avaliação psicológica para procedimentos cirúrgicos, em especial a avaliação psicológica para cirurgia bariátrica. E pessoal que está perguntando aqui como que faz para fazer a sua inscrição no nosso treinamento gratuito, eu vou colocar aqui nos comentários para vocês. É só digitar a palavra curso que você vai estar recebendo no seu direct o link para você estar realizando a sua inscrição. Lá no link você vai estar colocando o seu nome, o seu telefone e você será direcionado ao nosso grupo do WhatsApp do treinamento. Lá também a gente já enviou hoje o e-book de aquecimento aí para o treinamento. Caso você esteja entrando agora no nosso grupo do WhatsApp, fazendo a sua inscrição agora, lá na descrição do grupo também tem o link do e-book, é só você clicar e baixar o e-book. E segunda-feira, então, às 8 horas da noite, damos início ao nosso treinamento gratuito. A nossa aluna Hilary já chegou por aqui. Eu vou fazer aqui, vou enviar aqui o convite para ela. Entrar aqui com a gente. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Hilary. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a chance de estar aqui falando com vocês essa noite. Que bom que deu certo, né? Nós que agradecemos aí de você ter disponibilizado um tempinho na tua agenda para estar compartilhando conosco aqui um pouco sobre a sua trajetória na psicologia, né? Sobre as suas atuações, tanto na clínica, tanto com as avaliações psicológicas também. Você é que, sem dúvida, também tem sido inspiração para muitos colegas psicólogos e estudantes da graduação de psicologia. E eu gostaria que você contasse para nós aí qual que é a sua cidade, qual que é o seu estado e um pouco aí sobre a sua trajetória na psicologia. Então, minha gente, pelo sotaque, né, já dá para saber que aqui é Nordeste. Sou de Pernambuco, sou do interior de Pernambuco, sou de Carpina. E eu conheci a Atualize, acredito que foi no quinto período da faculdade, mas eu não comecei o curso no quinto período, porque tem questões financeiras e também eu estava esperando que no final do curso eu tivesse mais um aprimoramento técnico, né, em relação à psicologia em si. Aí eu vou deixar para mais finalzinho do curso e acho que deu certo, né? Foi o combo perfeito. E assim, a Atualize foi um divisor de águas na minha carreira, porque eu era aquela pessoa que estava perdida assim, na psicologia. Não sabia para onde eu ia, para que área eu ia, estava muito perdida. Era muita coisa, muita abordagem, muitas áreas, então tudo muito encantador. E eu não sabia para onde ir. Mas aí, vendo os cursos, né, me apaixonei de cara pela bariátrica, vendo tantas aulas da professora Maria Viliane quanto as aulas de Fernanda, foi maravilhoso. Então, assim, me descobri na clínica, enquanto psicóloga bariátrica, né, não sabia até assistir às aulas do CAP, que existia psicologia bariátrica, né, então, assim, foi um divisor de águas. Também atuo com transtornos alimentares, comportamento alimentar, então foi o combo perfeito. E a psicologia jurídica também surgiu aí, né, como algo que, para mim, é encantador. Estudar sobre jurídica, falar sobre jurídica também, fazer as perícias, né, então é incrível. Só veio a somar e indico sempre. Já compartilhei com vários amigos e só façam, porque vale muito a pena. Ai, que bom. Hilary. E aí, como que foi, né? Você contou que você entrou no CAP, né? Que é o nosso curso de capacitação, para quem não sabe, né? Curso de capacitação e avaliação psicológica. Você ainda estava na graduação
ou já tinha se formado? Estava na faculdade ainda? Eu estava na faculdade ainda, estava nos últimos períodos e foi o momento certo que vai ser agora que eu vou fazer, vou me capacitar, porque quando pegar o CRP eu já vou e faço minhas perícias, faço avaliações. E é fantástico. Que bacana. E você estava falando aí, né, que você conheceu através do CAP as questões ali de avaliação psicológica para cirurgia bariátrica. Você teve aula aí ao vivo comigo, eu lembro de você nas aulas ali, sempre participando, sempre perguntando, interagindo. E além das aulas aí de avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, né, que a gente ensina aí de como fazer, né, esse processo de avaliação de forma presencial, a Hillary também contou, né, sobre a Fernanda Rocha aí, que é a nossa professora convidada no Maravilhosa. CAP. Então a gente tem vários professores convidados e ela aí aborda como realizar a avaliação psicológica de forma online, né? E aí na tua graduação, Hillary, como que foi? Você chegou a ver o pessoal aí da faculdade, eles chegaram a aprofundar nesses contextos de avaliação ou não? Ou foi como a grande maioria dos colegas não viram sobre esses contextos de avaliação na graduação? Não, foi justamente no CAP mesmo que abriu assim os horizontes, porque até então na faculdade é aquilo algo muito generalista, algo muito básico, e dentro do CAP a gente vê questões mais específicas, né, como a bariátrica, como as perícias, né, que então na faculdade eu tive a cadeira de psicologia jurídica, mas foi muito básico, e em nenhum momento se aprofundou na questão das perícias, da assistência técnica, então foi no CAP mesmo que eu me descobri, enquanto profissional, enquanto psicóloga. E fez o seu cadastro no Tribunal de Justiça aí de Pernambuco? Fiz agora há pouco, recebi algumas perícias já, mas estou ansiosa para mais. Olha que bacana. E aí, como que foi que você fez o teu cadastro e eles fizeram a tua nomeação? Você ficou sabendo através do teu e-mail? Como que foi? Eu soube através de e-mail. Eu demorei um pouquinho a ser nomeada, estava na expectativa, né? Mas aí chegou, iniciei os processos e a gente está nessa, né? Cada vez mais me apaixonando pela jurídica. Claro que o CAP, ele é a pontinha do iceberg, né? A gente sempre tem que estar se atualizando, estudando sempre, né? Porque é uma área muito ampla. Então, Uhum, sempre tem que estar nessa questão de profissionalismo. que bacana. E também, né, além disso, né, a gente também tem as aulas dos testes psicológicos, né, no curso e na tua graduação. Vocês chegaram a ver sobre testes psicológicos? Como que foi aí? Na minha graduação mesmo, a gente só chegou a ver o HTP, que eu acredito que na maioria das instituições mostra o HTP, e o TAT. Agora, aula de Pfister, aula de BFP, de IPSF, nunca tinha tido contato, né? Só no CAP mesmo que me deu essa oportunidade de conhecer vários outros testes, né? Além desses. Aham, bacana. E você falou, né, sobre a psicologia jurídica também. A gente tem aula aí com a doutora Vivian Medeiros Lago, né? Eu vi que você acompanha a série Maravilhosa. dela também, né? E ela aí que é autora de alguns livros de avaliação psicossocial, de alguns instrumentos, né? Inclusive o SARP, que a gente tem aula, né, no CAP também, que é um instrumento utilizado aí em questões de disputa de guarda, acusação de alienação parental. Então a gente sempre busca trazer outros professores também que são referências, né, nos seus contextos de avaliação para poderem estar contribuindo aí com os nossos alunos também. E faz quanto tempo que tu tá formada agora, Hillary? Não faz nem um ano, só recém-formada mesmo. Uhum, bacana. E eu vi que você também já está aí utilizando as suas redes sociais para divulgar o teu trabalho. E você tem Sim. feito os atendimentos presenciais, online? Como que tem sido aí teu início de carreira? O que você tem feito? Eu estou priorizando mais o online, mas aparece demandas para o presencial, aí eu estou naquela, né, de sublocar a sala para a gente fazer os atendimentos, mas o online prevalece. E até pela facilidade, né? Uhum, exatamente. Eu também, quando iniciei a minha carreira, também sublocava as salas por horários, né? E agora que a gente tem um online, a gente também consegue estar fazendo os nossos atendimentos, atendendo todas as pessoas, né? De todos os lugares, não precisa ser somente da nossa cidade, né? Então, a internet, tecnologia aí, né, nos proporcionou ampliar também as nossas formas de atendimentos, né? Então,
Bem bacana aí. E aí eu queria que você contasse um pouquinho do trabalho que você vem desenvolvendo ali nas redes sociais, né? Você fez ali, criou um Instagram para estar falando sobre obesidade, sobre transtornos alimentares, sobre bariátrica. Foi justamente isso, né? O CAP abriu essa possibilidade para mim, né? Me apaixonei e estou seguindo nessa área, né? Faço pós voltados para a bariátrica, né? Comportamento alimentar, transtornos também. É uma área muito interessante, né? Na faculdade também a gente não teve uma abrangência em relação a esses assuntos. E agora, depois de formada, né? Peguei esse nicho para mim, para a gente estar aí trabalhando em cima deles. Bacana. Eu vi que você subdividiu também. Você também fez um bem voltado para as avaliações prejudiciais, as perícias. Achei muito bacana o Instagram, o Entre Laudos, ficou muito legal o Obrigada. nome, né? E muito legal os conteúdos que você está compartilhando lá também para estar divulgando um pouquinho do teu trabalho, né? Sobre com as perícias e com a assistência técnica judicial, né? E o pessoal aí mandou algumas dúvidas, né? E eu gostaria que você contasse um pouquinho para eles a diferença aí da perícia e assistência técnica, né? Que é um dos trabalhos que você tem realizado. A perícia, então, a gente vamos dizer que o chefe da gente, entre aspas, é o juiz, então a gente delega tudo para o juiz ali, e a gente, quanto assistente técnico, a gente vai ser o nosso chefe, são as partes, né, que nos contratam, e a gente tem atuações diferentes, né? Enquanto perito, né, a gente vai fazer a perícia psicológica, então a gente vai utilizar de avaliação psicológica, não necessariamente a gente vai utilizar teste psicológico, porque a avaliação psicológica ela não é definida pelo teste em si, né? A gente tem essa autonomia enquanto psicólogo, né? A resolução do conselho também traz isso para a gente. Então, a gente vai decidir se vai utilizar um teste, se não vai. Mas, assim, é muito importante fazer as entrevistas, né? Que eu acredito que é o cargo-chefe, chefe, assim, da avaliação. E, enquanto assistente técnico, a gente vai fazer o parecer, a gente vai fazer os quesitos, né? Para o psicólogo perito. E a gente vai depois fazer um parecer técnico em relação ao trabalho que esse perito fez diante dessa avaliação psicológica desse processo que ele recebeu. Exatamente, né? Então, quanto o psicólogo perito, ele é nomeado, igual a Hilary estava contando no início da live, né? Que ela fez a capacitação, né? Certificada ali, ela fez o cadastro no Tribunal de Justiça e ela foi chamada, né, para fazer as perícias, nomeada, né, dessa forma que a gente chama, né, a nomeação. E aí a gente fica sabendo que a gente foi nomeada para uma atuação através do comunicado que a gente recebe no e-mail, né? E aí lá no e-mail a gente faz o nosso aceita, né, atuar naquele processo e acaba tendo acesso. Então, quem nos nomeia é o juiz, é a juíza, e aí a gente vai auxiliar ele, né? Então, nesse caso, quem vai estar, a gente vai estar auxiliando o magistrado, né, para que ele tome ali a melhor decisão, né, naquele processo. Não vai ser nós que vamos tomar uma decisão, mas a gente vai levar através do nosso laudo, dos nossos achados, do nosso conhecimento enquanto psicólogos. E quem vai nos pagar é o Estado, né, o Tribunal de Justiça que nos paga, que paga os nossos honorários. E assistência técnica é um serviço que a gente presta para os escritórios de advocacia, normalmente, né? Contratado por uma das partes ali que estão envolvidas em algum processo. E aí, quem vai estar nos pagando vai ser a própria parte ali, normalmente intermediado pelo advogado, né? Então, tem na avaliação psicológica para o judiciário, a gente tem dois tipos de atuação, né? Que eles se diferem, mas ao mesmo tempo eles acabam se complementando ali também, né? Então, bem bacana. E aí, no teu estado, como que é? O pessoal do fórum, ele fornece um espaço para você fazer as perícias? Ou precisa ser na sua clínica que você subloca? Então, aqui eles fornecem o espaço, sim, pelo menos na comarca daqui, fornece o espaço para mim, foi muito tranquilo. Uhum. Aí você pediu para eles uma sala ou eles já falaram para você não, pode vir aqui que tem Então, que eu você. solicitei a sala, eu solicitei a sala. Bacana. Aqui, né, então, nossos estados aí são bem parecidos e a grande maioria dos alunos também, né, quando eles fazem a solicitação do espaço, né, eles sempre cedem uma sala, muitas vezes é uma sala adaptada, né, não é uma sala de clínica, de psicólogo, né, então, às vezes a gente precisa levar o nosso material, então eu sempre levo, né, os instrumentos, né, quando necessário, sulfite, lápis de cor,
algumas atividades, alguns recursos ali, às vezes a gente vai atender crianças e adolescentes também, né? Então é necessário, mas sempre eles têm cedido um espaço para que a gente realize a perícia, né? Afinal, a gente está auxiliando eles lá no processo e eles também acabam colaborando com a gente, cedendo um espaço. Então, aqui nos stories do Instagram, aqui no Atualize Treinamentos, eu sempre compartilho um pouquinho desse meu dia a dia, indo até os fóruns, eu faço as perícias tanto na minha cidade quanto de cidades vizinhas também, né? Então, você também tem a possibilidade de atuar não só no fórum da sua cidade, mas se você tem condições de se deslocar para outros espaços, né, para outros locais, para outras cidades, você também pode atuar em mais do que um lugar, em mais de uma área também, né? Tem, às vezes os colegas também perguntaram, né? Eu posso recusar, né? Recebi uma nomeação e não né, me sinto à vontade para atuar naquele caso. Então, gostaria que você contasse se é possível essa recusa ou não. Com certeza, vai muito da expertise do profissional, se ele se sente confortável com aquela demanda também, e se ele tem capacidade técnica para lidar com aquilo que chegou para ele, né? Se ele realmente consegue bater no peito e dizer, eu consigo lidar com essa situação, eu tenho competência para isso. Olha, que legal. Sim, exatamente, né? Então, a gente pode sim, tanto fazer os aceites quanto fazer as recusas aí no processo, né? A gente não é obrigado a atender todas as demandas que chegam para nós, né? Então, a gente tem essa autonomia, né, de decidir aí também, né? A Adriana colocou aí que é psicóloga e advogada e está querendo aí muito ingressar na área da perícia. Então, Adriana, seja muito bem-vinda. Na próxima semana eu vou estar aprofundando, né, sobre o tema, explicando bem em detalhes a diferença da perícia e da assistência técnica judicial também, né? E você aí, Larissa, você participou aí dos nossos treinamentos gratuitos, igual a gente vai ter aí na próxima semana? Participei bastante dele, né? E ela foi a sementinha, né, que foi plantada e depois ela foi crescendo, crescendo e depois eu realmente fui aluna do CAP. Que bacana. E aí, você contou pra gente, né, que está fazendo as avaliações psicológicas para cirurgias bariátricas também, né? E o pessoal perguntou também, né, os colegas psicólogos, eles têm essas curiosidades sobre como que funciona as tuas sessões aí quando você faz os atendimentos online para cirurgia bariátrica. Primeiro a gente faz a anamnese, né? A gente vai fazer a entrevista ali para identificar, né? Conhecer esse paciente, que é muito importante. Eu digo que a questão não é só o laudo, né? Não é apenas o papel. A gente tem uma responsabilidade pela vida desse paciente, né? Em relação, principalmente, a esse processo que ele vai vivenciar. Não é a bariátrica em si, a bariátrica é só a pontinha do iceberg, né? Depois disso é o que a gente tem que se preocupar, né? O pós-cirúrgico. Como é que esse paciente ele vai lidar com todas as mudanças que vai acontecer? Porque é uma perda de peso súbita, são questões de autoimagem que vão ser ali modificadas, né? São questões de papéis sociais que esse paciente ele era colocado antes, né? Agora também isso vai ser modificado. Então é muito cuidadoso fazer avaliação para esse contexto, mas também é muito rico. A gente aprende bastante com os pacientes e com as histórias que a gente encontra no meio do caminho. E a partir disso a gente faz essas entrevistas, né, que é o principal, e o principal mesmo da avaliação para a bariátrica, essa psicoeducação que tem que fazer sempre com o paciente, em relação a como é que vai ser o processo, tanto no antes, né, durante e principalmente o pós-cirúrgico, né, porque é um acompanhamento contínuo, um acompanhamento para a vida toda, principalmente psicológico, porque a gente sabe que a tendência do paciente, quando ele não faz o acompanhamento psicológico, ele pode ter um reganho de peso, a cirurgia ela pode ir por água abaixo. Então, é muito importante a gente psicoeducar esse paciente para esse acompanhamento psicológico para a vida toda. Uhum, exatamente. Muitos deles, né, a gente durante a avaliação acaba identificando também, né, os transtornos alimentares que eles têm, né? E eu vi que você também faz esse trabalho voltado a essas questões dos transtornos alimentares. Isso. É muito importante a gente fazer esse link, né? Porque a gente sabe, não é necessariamente que todo paciente com obesidade tenha compulsão alimentar, não é? Mas é interessante a gente avaliar isso, principalmente nas escalas que a gente usa, principalmente no online, isso. Uhum, exatamente. Né, a Isabela perguntou se tem avaliação psicológica para cirurgia em hospitais, né?
ou os pacientes eles podem procurar de forma particular, né? Então, o único estado, né, que eu sei aqui no Brasil, né, quando a gente trabalhava aí com cursos de forma presencial, eu tive a oportunidade de ir para João Pessoa, na Paraíba, né? E João Pessoa, na Paraíba, é o único estado que existe um hospital aonde é atendido somente pacientes bariátricos, aquelas pessoas que vão fazer a cirurgia bariátrica, o acompanhamento pós e as cirurgias de reparadora também, né? As revisionais também. Então, o estado da Paraíba, lá, João Pessoa, é o único lugar que tem um hospital específico. Lá, a psicóloga, para atuar, ela é uma psicóloga concursada, então existe o concurso do estado para você trabalhar nesse hospital. Aí sim, os pacientes, eles são atendidos pela equipe, né, lá do hospital, aí tanto a avaliação pré-operatória, toda essa parte dessa psicoeducação que é realizada com o paciente, com o familiar ou com a pessoa o cuidador dessa pessoa ali que vai estar acompanhando no pós-operatório. E também, né, eles fazem os atendimentos em grupos e individuais no pós-operatório. Mas fora João Pessoa, na Paraíba, os hospitais, eles não têm psicólogos que fazem a avaliação psicológica desses pacientes. É solicitado, né, então, que o paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica, né, ele sai de lá com um checklist de vários exames, avaliações que ele vai ter que fazer, e um deles é a avaliação psicológica. Então, o paciente que escolhe qual que é o psicólogo, né, que vai fazer esse acompanhamento desse processo avaliativo ali dele, né, seja de forma presencial, seja de forma online. Então, o paciente, ele escolhe quem que vai ser o psicólogo que vai fazer a avaliação psicológica dele, tá? A Isabela tinha perguntado aqui, tá? Exatamente. Uhum. E também os colegas perguntaram, né, se tem mais ou menos uma média de quantas sessões entre o primeiro atendimento até a entrega do laudo, Hilary, que você costuma fazer, assim. 5 sessões, a última sessão é da devolutiva e a gente sempre foca nessa psicoeducação, né? E também é muito importante a gente lembrar do cuidado com a família desse paciente, psicoeducar eles também em relação ao processo que eles vão vivenciar juntos, né? Principalmente a pessoa que vai cuidar desse paciente após a cirurgia. A gente trazer algumas informações importantes para ele e para ele conseguir ajudar também o seu ente querido. Uhum, exatamente, né? Então, aqui é que a colega tinha perguntado, deixa eu ver aqui, né? Sobre a avaliação psicológica, né? Então, a avaliação psicológica, ela também pode ser realizada sem o uso de testes psicológicos, né? Então, o psicólogo, ele tem essa autonomia para selecionar ali qual que vai ser os procedimentos que ele vai estar realizando também, né? Claro, os testes psicológicos, eles são instrumentos valiosos, né? Eu ensino no CAP aos colegas usarem os instrumentos, inclusive para fazer as avaliações psicológicas, né, para a cirurgia bariátrica, mas o essencial ali nesse processo de avaliação específico, nesse contexto, né, como a colega falou, é a psicoeducação mesmo, né, essas orientações, né, que esse paciente, ao final das nossas sessões, ali, a hora que a gente for fazer essa entrega do laudo para ele, né, que ele precisa apresentar se ele tem o conhecimento de quais que são os riscos da cirurgia bariátrica, quais que são os benefícios da cirurgia também, e se ele, de fato, está disposto a mudar o seu estilo de vida e a seguir as orientações da equipe multidisciplinar. Então, o objetivo nosso numa avaliação psicológica é, ao final dessas sessões, a gente responder isso, né? Se esse paciente, né, ele tem o conhecimento de quais que são os riscos, quais que são os benefícios e se ele está disposto a mudar o estilo de vida, de hábitos dele e se ele vai seguir de fato as orientações passadas pela equipe multidisciplinar, né? Médicos, nutricionistas, educador físico, psicólogo, né? Então, durante essas sessões, a gente vai conversar com ele, né? Vai trazer quais que são os riscos, quais que são os benefícios e fazer todos os apontamentos ali que forem necessários, tá? E a Fernanda disse que não escutou, né, quando você falou ali sobre o número de sessões, mais ou menos ali, né, porque às vezes os colegas, né, até as próprias pessoas muitas vezes chegam até nós, né, achando que
em apenas uma sessão, ela já vai sair com o laudo, né? Da mesma forma que ela foi lá no médico e fez um exame, agora ela já tem o papel ali do exame, o resultado, né? E na avaliação psicológica é diferente, né? É um processo, né? Então, exige mais do que uma sessão. Então, se você puder repetir, Euleri, como que você ali faz as suas sessões e mais ou menos o número de sessões? Eu faço 5 sessões. Picotou o áudio, eu vi aí que ela disse, né? Eu faço 5 sessões. Entre essas sessões, na primeira sessão, a entrevista, né, com o paciente, para a gente entender o quadro dele, né, a situação em si. Depois, né, na segunda sessão, a gente vai aplicar, eu aplico o teste, né? Na terceira sessão também. Na quarta já entra a aplicação de teste, mas também falando com o familiar desse paciente que vai ficar responsável por cuidar dele após a cirurgia. E a quinta sessão, eu faço devolutiva, onde a gente vai conversar, né, sobre os resultados dessa avaliação e, novamente, focar na psicoeducação e já com pensamento no pós-cirúrgico, né? Sempre fazendo aconselhamento para esse paciente em relação ao processo psicoterapêutico no pós-cirúrgico, né? Porque, novamente, é o pós-cirúrgico aí que vai ser decisivo para ele, né? Uhum, exatamente, né? Para que o Fervorosamente, né? Que nem Dr. Luiz Berto, ele fala, né? Desejar essa mudança de vida, né? Desejar essa qualidade de vida que a cirurgia bariátrica vai dar para ele. Exatamente, né? O Dr. Luiz Vicente Berti, né? Que a gente traz ele ali nas nossas aulas para falar um pouquinho, né? Sobre quais que são os critérios, né, elegíveis para cirurgia e quem não pode fazer a cirurgia bariátrica, né? E ele fala, né? Que a pessoa ela precisa desejar fervorosamente aquela mudança de vida, né? Não é o marido, o chefe, outra pessoa que queira, né? Que é essa mudança de vida. Quem precisa querer é esse paciente. Então, é uma dessas questões que a gente, enquanto psicólogos, também avalia, né? Se de fato é essa pessoa que quer realizar essa mudança nesse estilo de vida dela, né? Então, bem, bem bacana. Deixa eu ver aqui qual outra pergunta que eles tinham enviado aqui na caixinha de perguntas também. E eu gostaria que você contasse aqui, Hilary, para o pessoal aí que te acompanha, que te segue também, que enviaram, né, para eles que vão estar fazendo a cirurgia bariátrica, como que eles podem estar encontrando você aí para fazer a avaliação psicológica. Então, o perfil principal é esse que eu estou aqui na live, o pc.hilaurisilva, que é onde eu falo sobre cirurgia bariátrica, sobre obesidade, sobre comportamento alimentar e transtorno. Tem um linkzinho, que é um sitezinho que eu fiz, né, onde eu explico, né, minha abordagem, como é o método que eu trabalho. E no finalzinho vocês podem mandar lá, podem me contatar via e-mail, via meu número de telefone profissional e a gente vai fazendo esse trabalho. Bacana. E para os colegas ainda que não fizeram a inscrição no nosso treinamento gratuito, lembrando, né, que a avaliação psicológica, ela é uma prática exclusiva de psicólogos, né? Então, somente o psicólogo pode fazer avaliação psicológica e perícia judicial também, que eu agora não encontrei o comentário, mas teve uma colega que falou que é terapeuta, né? Aí eu não sei se ela fez faculdade de psicologia ou está fazendo, né? Mas a pessoa que não fez faculdade de psicologia, né? Que é apenas, né, um terapeuta de uma outra abordagem, enfim, né? Que não tem faculdade de psicologia, não pode fazer avaliação psicológica e também não faz avaliação psicológica para o judiciário, né? Não faz perícia judicial. Inclusive, né? Eu vou falar bastante isso na aula de segunda-feira, o porquê, né? Que somente psicólogo pode fazer avaliação psicológica, principalmente pela segurança técnica, né, que esses procedimentos exigem. A avaliação psicológica, ela impacta a vida de pessoas, né, então somente psicólogos aí que fez no mínimo 5 anos de faculdade e mesmo fazendo 5 anos de faculdade, né, fazendo capacitações, sempre estudando, né, somente psicólogos com CRP ativo também pode estar fazendo avaliação psicológica, tá? E perícia judicial, que eu lembro que a colega perguntou. E aí eu queria que você contasse aí, né, e falasse um pouquinho para os colegas que ainda não fizeram a sua inscrição no nosso treinamento gratuito, que vai iniciar semana que vem aí, o que você recomenda para eles? Não, só se inscrevam e desfrutem todo o conteúdo, todo o conhecimento que a professora tem, né, que ela vai passar para vocês. E só aproveitem. Apenas isso.
Ah, e semana que vem, então, pessoal, segunda-feira, né, já vou aprofundar sobre o tema de avaliações psicológicas para cirurgias, mas nós também temos aula quarta e sexta-feira. E eu gostaria de agradecer, né, a Hillary que disponibilizou um pedacinho aí da agenda dela para estar conosco na live de hoje, contando um pouco sobre a trajetória na psicologia, as atuações dela, tanto como psicóloga clínica, fazendo as avaliações para cirurgia bariátrica, também agora como psicóloga perita, né, fazendo as avaliações psicológicas para o judiciário e também aí como nós aqui da Atualize Treinamentos, né, pudemos contribuir com ela na sua atuação aí enquanto psicóloga agora formada. E também gostaria que você deixasse aí para os colegas que te acompanham no seu Instagram, né, uma mensagem final para eles. Eu agradeço todo mundo que acompanhou a live de hoje, né? Acredito que foi muito rica. A gente trouxe pontos bem importantes, né? Tanto da perícia judicial quanto da avaliação psicológica para bariátrica. E só aproveitem o CAP, aproveitem os cursos gratuitos, né? Porque vale muito a pena. Pode ser um divisor de águas na sua carreira, como foi comigo. Exatamente. Para quem está perguntando, né, essa live vai ficar gravada, vai, a gente vai deixar então aqui no feed salva. Se você está chegando agora, né, depois você vem aqui, dá o play e confere aí um pouquinho da história da Hillary, né, com as avaliações psicológicas, um pouquinho da experiência dela aí conosco na Atualize Treinamentos. Então, Hillary, mais uma vez, gratidão, né, por ter aceito o convite de estar conosco aí, dividindo um pouquinho aí sobre a sua atuação, tá? Então, Eu que muito agradeço obrigada. a oportunidade. Boa noite, bom descanso. Boa E, noite, pessoal, pessoal. então, segunda-feira, espero vocês aqui para nossa primeira aula do nosso treinamento. Então, faça a inscrição, tá? Aqui, não vai ser aqui no Instagram, tá? Vai ser em uma outra plataforma, por isso que vocês precisam fazer a inscrição de vocês, tá? Quem estiver chegando agora, lá na bio também tem um link, é só clicar e se inscrever. Boa noite, pessoal. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco também. Beijão, até mais.